Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$ 20.000 em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e pós-antecipadas, no sistema Price, de modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. Considere que o banco cobre R$ 660 de taxas, que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo, por escolha do cliente, e que a taxa de juros cobrada, devido ao risco da operação, seja de 3% ao mês. Desconsiderando-se o IOF na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data de vencimento, o valor da segunda prestação, em sua respectiva data de vencimento, será de aproximadamente. Muito bem, antes de resolvermos a questão, vamos pensar um pouquinho no que constitui-se em sistema Price. Bem, nesse sistema de financiamento, nós trabalhamos inicialmente com juros compostos, o que vai nos levar, em algum momento, em uma das partes desse financiamento, a um crescimento aqui que poderá obedecer a uma progressão geométrica. Vamos falar disso mais adiante um pouquinho. E também temos que levar em conta o seguinte: nesse contexto, nós vamos ter aqui o valor das prestações fixas, ou seja, as prestações serão constantes. É disso que trata o sistema Price. Prestações fixas, prestações constantes, prestações no mesmo valor. Ou seja, nós vamos ter aqui 24 prestações mensais e iguais. O próprio texto da questão já destaca isso. Bem, uma vez levando-se em conta tal informação, nós não precisamos calcular a segunda prestação. Podemos calcular a primeira, porque já que a primeira vai ser igual à segunda, que será igual à terceira e assim sucessivamente, então, com a primeira parcela, nós já teremos também o valor da segunda parcela. E vamos para desenvolver aqui a questão sem nos servirmos de modelos matemáticos muito mais sofisticados do que o de uma progressão geométrica. Nós vamos, no primeiro momento, montar aqui uma pequena tabela, ou o início de uma tabela, em que vamos levar em conta o período desse financiamento, um determinado saldo inicial, que vamos chamar de saldo 1, nós vamos ter valor de juros, nós vamos ter também um saldo 2, que é onde nós levamos em consideração esses juros calculados. Vamos ter uma prestação, que vou simplesmente chamar de P. Nós vamos ter os juros, que vamos destacar novamente. Nós vamos ter algo que vamos chamar de A. Este A significa amortização. Então, vamos escrever aqui, ó, amortização. A amortização é a parte do financiamento que está sendo quitada, período a período, ou mês a mês. Ou seja, é o que eu estou quitando efetivamente em cada um dos períodos ou em cada um dos meses, que é vinculado diretamente ao que foi financiado, sem levar em conta os juros. E nós vamos ter um saldo final, que vamos chamar de saldo 3. Muito bem, então vamos começar. No período zero, que é o período inicial, nós não vamos ter um saldo inicial, não vamos ter juros, nem um saldo 2, nem prestação, nem o juro, evidentemente, nem amortização, mas nós vamos ter a dívida no saldo 3, que é constituída pelos R$ 20.000 mais os 660, que são as taxas e que serão financiadas junto com o valor do empréstimo. Nesse caso, então, nós vamos ter um saldo 3 que vai ser representado por 20.660. Vamos transcrever esse saldo para o primeiro período. Então, nós vamos ter aqui 20.660. Vamos calcular os juros em cima dele, uma vez que nós temos aqui juros de 3% ao mês, e fazendo-se 20.660 vezes 3%,
então você pode fazer num cálculo auxiliar, você vai encontrar 619,80. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer 20.660 vezes 3%, ou 0,03. O resultado que você vai encontrar será os 619,80. Certo, pessoal? E aí vamos somar o 20.660 com os 619,80, gerando um resultado de 21.279,80. Ora, a prestação é justamente o que nos interessa. Nós não conhecemos, é o valor desconhecido. O valor dos juros nós já sabemos quanto é. Recém calculamos e é 619,80. A amortização nós não sabemos quanto vale. Nós não temos esse valor. Também é uma incógnita. E, consequentemente, o saldo final nós não temos. Mas nós vamos em busca agora das informações. E lembre que não faz muitos minutos foi dito o seguinte: em algum momento, um dos componentes desse financiamento estará em progressão geométrica. Pois bem, nós podemos, se fizermos um estudo com um pouquinho mais de profundidade, verificar que é a amortização que obedece a uma PG, a uma progressão geométrica. Recomendo fortemente que você faça um estudo um pouquinho mais detalhado sobre o tema. E não é tão complicado assim de se fazer. Depois que nós concluirmos aqui esse estudo que estamos fazendo, se você quiser completar essa tabela com mais 2 ou 3 linhas, ou seja, fazendo aqui o período 2, o período 3 e talvez o período 4, você vai verificar que a amortização vai crescer linha após linha, de acordo com uma razão em PG, em progressão geométrica. E já que nós temos aqui uma progressão geométrica, também cabe a nós pensarmos o seguinte. Recordando, o que é mesmo a amortização? Ora, a amortização é o pagamento que está sendo realizado da parte financiada, ou seja, dos 20.660. O que isso quer dizer mesmo? Que depois que nós tivermos as 24 parcelas da amortização, quando somarmos todas elas, o resultado final deverá ser 20.660, ou seja, a soma total aqui dos valores das amortizações de cada uma das 24 prestações irá gerar 20.660. Bem, então, aqui esse 20.660, como é a soma de termos consecutivos de uma PG, então obedece também a fórmula da soma dos n elementos de uma progressão geométrica, que pode ser representada, nós temos duas delas, a que nos interessa é essa aqui. Nós temos o A1, que multiplica a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Se você quiser aprofundar um pouquinho seus conhecimentos sobre progressão geométrica, eu vou deixar na descrição deste vídeo uma playlist que trata só sobre o tema. E aí você poderá explorar mais um pouquinho desses detalhes aí, sobre as progressões. Mas, continuando, veja que foi dito que 20.660 será justamente a soma das parcelas em PG. Então, vamos substituir a soma, o SN, por 20.660, que vai ser igual. O A1 é o primeiro termo de uma PG, ou seja, é justamente o valor desta amortização que nos interessa. Então, vamos colocar aqui simplesmente A1. A razão vai ser justamente a taxa de juro aplicada, no caso 3%, e como de mês para mês nós vamos ter acrescido ao valor anterior o 3%, então nós podemos dizer que o valor anterior corresponde a 100% do valor original, e mais os 3%, gerando então 103%. Mas lembrando que 103% é 103 sobre 100, então a razão aqui vai ser 1,03, que é justamente os 100%, adicionados a ele a taxa de juros de 3%.
Então, esta razão, vamos colocar como sendo 1,03. Então, aqui 1,03 e elevado a n. N é o número de parcelas, que está explicitado no texto da questão, sendo 24. Menos 1, que é da fórmula, dividido por a razão, já sabemos ser 1,03, e menos 1. E agora vamos resolver esta equação para ver até onde nós conseguimos chegar. Nós temos então 20.660 igual a 1 e que multiplica. Veja que 1,03 elevado a 24 foi informado, foi dado no texto da questão, como uma informação adicional. Ou seja, 1,03 elevado a 24 é 2,033. E menos 1. Tudo dividido por 1,03 menos 1, que é 0,03. Esse 0,03 está dividindo, nós vamos reescrevê-lo multiplicando 20.660. Ao fazer isso, vamos ter então 20.660 vezes 0,03 e tudo igual a o A1 vezes 2,033 menos 1 resultará em 1,033. E agora, este 1,033 nós vamos reescrever dividindo no primeiro membro o resultado de 20.660 vezes 0,03, que é 619,80, por sinal, o mesmo valor dos juros que nós já havíamos calculado anteriormente. Recapitulando, voltamos então agora reescrevendo esse 619,80 dividido por 1,033. Tudo sendo igual ao A1. Então, podemos dizer que o A1 vai ser igual a 619,80 dividido por 1,033, que resultará em 600. Exatamente. Agora, façamos o seguinte. Vamos voltar para a nossa tabelinha, que abandonamos, mas agora nos interessa. Perceba que a amortização, que está aqui, era desconhecida e agora nós conhecemos. Então, esta amortização tem valor que é de R$600, é o que nós acabamos de calcular. E vamos somar a essa amortização o valor dos juros, 619,80. E ao fazermos essa soma, nós vamos obter como resultado, então, o valor de 1.219,80. Você pode estar se perguntando, mas por que fazer essa soma, professor? Ora, no sistema Price, vamos destacar mais uma vez, nós temos parcelas fixas. E essas parcelas são compostas pelo quê? Ora, por um valor de amortização e por um valor vinculado aos juros. Isso é o que compõe o sistema Price, ou no sistema Price, as parcelas, as prestações. Portanto, tanto a primeira prestação é 1.219,80, como a 24ª parcela também terá o mesmo valor. Mas, nesse contexto, nós precisamos da segunda prestação. Como as prestações são fixas, então o valor que mais se aproxima de 1.219,80 é justamente o da letra D, ou seja, 1.220. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Tudo bem, então? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!